Yad HaZaká. Tradução literal é a mão forte, uma expressão bíblica que consta nos versículos da Escritura, mas no nosso contexto isso faz referência ao nome da obra monumental de Maimônides. Maimônides, que viveu há cerca de 900 anos atrás e escreveu diversas obras importantíssimas, clássicas dentro do judaísmo, tanto o comentário da Mishnah, como também na filosofia, o Guia dos Perplexos, mas a sua obra talvez de maior destaque seja essa chamada Yad HaZaká, a mão forte. Por quê? Porque a palavra Yad, em hebraico, tem um valor numérico de 14, Yud vale 10, Dalet vale 4, e essa obra de Maimônides é dividida em 14 livros, em 14 sessões, daí o nome Yad HaZaká, ou como Maimônides também chamou essa obra de Mishneh Torah. E como nós estamos nesse contexto falando sobre Torá e as obras clássicas ou as obras decisivas, por assim dizer, definitivas dentro do campo do estudo e conhecimento da Torá, sem dúvida alguma, algo que não só marcou época, mas pode ser considerado até um divisor de águas dentro da literatura sagrada judaica, dentro do conhecimento da Torá, sem dúvida alguma, é essa obra especial de Maimônides, que é um livro de halachot, de leis judaicas. E aquilo que nós encontramos espalhado por todo o Talmud, e como nós falamos, o estudo do Talmud é algo muito vasto, extenso, complexo, profundo, etc., para não dizer até às vezes complicado, né? Então nem sempre lá no Talmud, na Guimará, encontramos, na própria Mishnah, encontramos diferenças de opiniões, controvérsias, discussões, e nem sempre fica evidente, claro, no Talmud, qual é a conclusão prática final, qual é a conclusão definitiva, ou como deve se proceder após toda a discussão e todo o debate, etc. Então Maimônides fez algo monumental, ele compilou de todos os Talmudim, do Talmud Bavli, do Talmud Yerushalmi, ou seja, ele escreve a sua obra cerca de 700 anos depois do término e encerramento do Talmud, e ele se baseia em tudo que está escrito, ele passou e repassou tudo que está escrito no Talmud, seja o Talmud da Babilônia, o Talmud de Jerusalém, aquilo que consta está espalhado nos Midrashim e em toda a literatura judaica que existia, exposta, revelada até a época dele, e se baseando em tudo isso, Maimônides ordena tudo, dividindo em sessões, dividindo em 14 livros, e a proposta dele é que essa seja uma obra de halachot. Ele suprime, ele retira, ele não traz toda a análise, toda a discussão, etc. Ele busca apenas, então, somente as conclusões práticas de como, na halachá, como pela lei deve se conduzir, e ele aborda nada menos do que todas as mitzvot. Todas as mitzvot da Torá, 613 mitzvot da Torá, seja as que vigoram atualmente, como aquelas que não vigoram somente na época do Beit HaMikdash, somente no Templo Sagrado, ou somente em Jerusalém, mas ele inclui e abrange tudo na sua obra, 7 mitzvot de ordem rabínicas, ou seja, ele se propõe a trazer, elucidar, esclarecer de forma prática e funcional como devemos executar cada uma das 613 mitzvot da Torá, das 7 mitzvot de ordem rabínica, como proceder na prática, como fazer em todos os ramos, em todas as sessões. Isso está muito bem dividido e ordenado nesses 14 livros, e os 14 livros são divididos em sessões, cada sessão versa sobre uma halachá ou mitzvot específicas, e cada uma dessas sessões é dividida em capítulos, e cada um desses capítulos é muito bem dividido, seguindo uma ordem de evolução lógica, não é? Em itens, em parágrafos, e isso torna a obra muito
muito clara, muito acessível, que esse era o objetivo de Maimônides, diferente de todas as obras dele que ele escreveu em árabe, por aqui se tratar de uma obra de halachá, onde a linguagem precisa ser uma obra de lei, de legislação, a linguagem precisa ser muito precisa, exata, minuciosa. Então essa obra ele escreveu em Lashon HaKodesh, no hebraico, no idioma sagrado, e de fato se torna uma obra clássica. Nós temos, a partir de então, centenas de livros escritos ou comentaristas, até de rodapé ou em torno na página das edições de Maimônides, não é? Comentários clássicos que vêm, alguns deles vêm trazer qual é a fonte e origem, de onde Maimônides chegou à conclusão que essa é a halachá, que essa é a lei, em qual passagem talmúdica ele se baseou, quais teriam sido outras fontes e referências que ele se utilizou, porque essas e não outras, ou demais comentários, ou analisam às vezes palavra por palavra aquilo que Maimônides escreveu, mostrando e demonstrando que todas elas têm o seu lugar de ser, estão escritas de forma exata e minuciosa. E como nós vamos ver a seguir, essa obra clássica de Maimônides vai se tornar, poucos séculos depois, também a fonte de inspiração, aquilo que vai fazer surgir o nosso código de leis, o Shulchan Aruch, chamada mesa posta, etc. O Shulchan Aruch do Rabbi Yosef Karo, que inclusive ele também, o Rabbi Yosef Karo, ele tem no Kesef Mishneh, ele tem um comentário extenso sobre todo o livro de Maimônides, sobre todos os 14 livros, sobre todas as sessões. Então primeiro ele escreveu um comentário sobre Maimônides, depois ele vai se basear muito em Maimônides para nos trazer no Shulchan Aruch qual é a lei prática atual que nós devemos implementar no cumprimento de cada uma das mitzvot vigentes no dia atual. Portanto, podemos dizer que o Yad HaZaká, essa obra monumental de Maimônides, ela representa a primeira enciclopédia judaica, não é? Organizada com o judaísmo de forma completa, na íntegra, e de uma forma muito bem exposta, muito bem elaborada, dividida de forma temática, por assuntos, de forma muito clara, não é? E isso dá essa importância especialíssima a essa obra monumental de Maimônides, que ocupa um lugar de destaque dentro da literatura judaica. Décadas atrás, o Rebbe de Lubavitch instituiu a ideia de ter um estudo diário nessa obra de Maimônides, e essa obra que ela inclui cerca de quase 1000 capítulos, não é? Em todos os 14 livros. Quer dizer, se uma pessoa estuda 3 capítulos por dia, em um ano ele termina, ele passa por toda essa obra monumental de Maimônides. Existem aqueles que estudam 1 capítulo por dia, não é? Que tem vários itens, etc. E dessa forma, no decorrer de 3 anos, também passam por toda a obra, completando esse estudo desse livro tão importante e fundamental de Maimônides, Yad HaZaká, o Mishneh Torah, que ocupa um lugar de destaque especial dentro da biblioteca judaica, dentro do campo do estudo e conhecimento da Torá.